Eu estava tremendo tanto que mal conseguia segurar o copo de água. Minhas mãos pareciam galhos secos, os dedos tortos e roxos de frio, e quando olhei para o termostato na parede da sala, os números vermelhos brilhavam. 14 graus. 14 graus dentro da minha própria casa, e eu ali, vestindo 3 suéteres, um por cima do outro, com uma manta velha nos ombros que mais parecia um trapo. O frio subia pelas minhas pernas como se estivesse sentada numa laje de gelo, e meu estômago doía tanto que eu nem sabia mais se era fome ou se alguma coisa dentro de mim estava desistindo. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Meu nome é Camila. Tenho 68 anos e trabalhei a vida inteira como contadora. Números sempre foram minha linguagem, minha zona de controle. Eu sabia exatamente quanto entrava, quanto saía, onde cada centavo ia parar. Durante 40 anos, organizei planilhas, fechei balanços, ajudei empresas a não afundarem. Meu marido, Deus o tenha, sempre dizia que eu tinha cabeça de ferro para contas e coração mole para a gente. Ele morreu faz 3 anos, um infarto fulminante enquanto regava as plantas no quintal, e desde então tudo desmororou. Mas não do jeito que você imagina. Não foi a solidão que me destruiu, embora ela tenha doído mais do que eu esperava. Não foram as noites vazias ou a cama grande demais para uma pessoa só. Foi minha própria família. As pessoas em quem eu confiei. As pessoas que eu criei, alimentei, amei incondicionalmente. Sentada naquela poltrona velha, com a visão embaçada de fraqueza, eu tentava lembrar quando foi que perdi o controle. Quando foi que entreguei minha vida nas mãos deles. A aposentadoria que eu recebia era boa, R$ 25.000 por mês. Dinheiro suficiente para viver com dignidade, pagar as contas, comprar comida decente, manter a casa aquecida, até viajar de vez em quando se eu quisesse. Eu tinha planos, sabe? Queria conhecer o Nordeste, visitar aquelas praias que sempre via em revistas. Queria reformar o banheiro que estava com infiltração. Queria comprar um sofá novo porque o meu estava afundando no meio. Planos simples de uma viúva, que ainda tinha vida pela frente. Mas fazia meses que eu não via um centavo desse dinheiro. Meses que eu não conseguia nem comprar pão. Meses que eu vivia como uma mendiga dentro da minha própria casa, aquela que eu e meu marido compramos com tanto sacrifício há 30 anos. Tudo começou depois que meu filho Ricardo casou com a Amanda. Ela era bonita, sorridente, com aquela voz doce como mel que fazia todo mundo baixar a guarda. Cabelos loiros bem tratados, unhas sempre perfeitas, roupas que combinavam direitinho. No começo, eu até gostei dela. Ela vinha me visitar, trazia bolos que dizia ter feito em casa, conversava comigo sobre amenidades, perguntava sobre minha vida, sobre meu trabalho como contadora, fingia interesse genuíno. Dizia que eu não precisava me preocupar com nada, que eles cuidariam de mim. A senhora merece descansar, dona Camila. Ela repetia com aquele sorriso branquinho. A senhora trabalhou a vida toda, agora é hora de aproveitar. E quando ela sugeriu que seria mais fácil se ela administrasse minhas contas, porque eu estava ficando esquecida, porque era muita coisa para uma pessoa da minha idade, eu acreditei. Eu realmente acreditei que estava sendo ajudada, não roubada. Ricardo estava ali, concordando com tudo, dizendo que era para o meu bem, que eu podia confiar neles. Mãe, você sabe que a gente só quer te proteger, né? Ele tinha dito naquele dia, segurando minha mão com aquele jeito carinhoso de sempre. A Amanda é super organizada, ela vai cuidar de tudo direitinho. Você pode ficar tranquila. Eu assinei os papéis. Dei procuração. Achei que estava sendo ajudada. Como eu fui idiota. Nos primeiros meses, tudo parecia normal. Eles pagavam as contas, diziam que estava tudo em ordem. Mas aos poucos, comecei a notar coisas estranhas. Quando eu pedia dinheiro para comprar remédios, Amanda demorava dias para me dar. Dizia que estava conferindo os valores, que precisava ver se tinha na conta. Eu, que sempre tive 25 mil entrando todo mês, tendo que implorar por R$ 50 para uma farmácia. A geladeira começou a ficar vazia.
Eu ligava para o Ricardo, perguntava quando viriam fazer compras, e ele dizia que a Amanda tinha acabado de ir ao mercado, que eu devia estar confusa. Mãe, ela comprou um monte de coisa semana passada, você não lembra? Mas quando eu abria a geladeira, só tinha 1 litro de leite vencido e uns sachês de ketchup que sobraram de algum delivery deles. Nada mais. Nem um ovo, nem um pedaço de queijo, nem uma fruta murcha. O cheiro de mofo começou a tomar conta do eletrodoméstico vazio. Eu comecei a passar fome dentro da minha própria casa. Fome de verdade, aquela que dói no estômago, que deixa a cabeça tonta, que faz você sonhar com comida quando finalmente consegue dormir. Eu acordava de madrugada com o estômago roncando tão alto que parecia um animal preso dentro de mim, implorando por qualquer coisa, até mesmo migalhas. Lembro do dia em que percebi que tinha emagrecido demais. Fui tomar banho e me vi no espelho. Meu Deus, eu não me reconheci. Minhas costelas estavam aparecendo. Minha pele parecia papel crepom esticado sobre os ossos. Meus olhos estavam fundos. Meu rosto tinha aquele aspecto de caveira que a gente vê em reportagens sobre desnutrição. Subi na balança que tinha guardada no armário e quase caí quando vi o número. 47 quilos. Eu, que sempre pesei 61, tinha perdido 14 quilos. 14 quilos que sumiram enquanto minha nora postava fotos no Instagram com bolsas novas, jantares em restaurantes caros, viagens para Búzios. E vocês, o que fariam se descobrissem que a pessoa em quem confiaram estava roubando tudo de vocês? Eu tentei falar com o Ricardo. Liguei chorando, contei que estava passando fome, que a casa estava gelada porque eles tinham mudado a senha do termostato e eu não conseguia aumentar a temperatura. Ele suspirou do outro lado da linha, como se eu fosse uma criança chata fazendo birra. Mãe, a Amanda explicou que você fica mexendo no aquecedor o dia todo e a conta tá ficando absurda. A gente precisa economizar. E quanto à comida, você que não quer comer direito. Ela fez aquele almoço domingo passado e você mal tocou no prato. Ricardo, eu não estou mentindo. Minha voz saiu esganiçada, desesperada. Eu estou com fome, filho. A geladeira está vazia. Eu não tenho comida. Mãe, para com isso. Você sabe que a gente cuida de você. Semana que vem eu passo aí e a gente conversa, tá bom? Ele desligou. E não apareceu semana nenhuma. Comecei a vasculhar o lixo da vizinhança, procurando garrafas de plástico para vender. Eu, que sempre tive dinheiro, que sempre me vesti bem, que tinha orgulho da minha independência, catando lixo para conseguir uns trocados. Saía de madrugada, quando sabia que ninguém estaria acordado para me ver, porque a vergonha era tanta que eu sentia meu rosto queimar mesmo no frio. Mexia em sacos fedorentos, sujava minhas mãos com restos de comida dos outros, procurava latinhas amassadas e garrafas PET. A farmacêutica, Dona Lisa, uma senhora que me conhecia há anos, que sempre me tratou com respeito, me viu um dia entrando na farmácia com um saquinho de moedas. Moedas que tinham cheiro de lixo, que eu tinha lavado 3 vezes antes de sair de casa. Dona Camila, a senhora tá bem? Ela perguntou, olhando para mim com aquela expressão que misturava pena e choque. Os olhos dela percorreram meu corpo magro, minha roupa suja, meu cabelo sem lavar. Eu só preciso comprar meu remédio para a pressão, Dona Lisa. Minha voz saiu envergonhada, baixinha. Ela contou as moedas que eu tinha juntado. Uma por uma, devagar, como se estivesse rezando. R$ 4,50. O remédio custava 28. Dona Camila, onde está seu filho? Cadê o Ricardo? A voz dela estava carregada de uma preocupação genuína que me fez querer chorar ali mesmo. Eu não consegui responder. Só desabei a chorar ali mesmo, no balcão da farmácia, soluços altos e descontrolados que eu não conseguia segurar, enquanto ela me abraçava e chamava alguém para buscar água. Ela me deu o remédio de graça naquele dia, e nos dias seguintes também. Mas ela me olhava de um jeito diferente agora, como se eu fosse uma coitada, uma abandonada. Eu via a pena nos olhos dela, e isso doía quase tanto quanto a fome. E era exatamente isso que eu era. Uma noite, deitada na cama com tantas cobertores em cima de mim, que mal conseguia me mexer. E ainda assim, tremendo de frio, eu comecei a pensar se seria mais fácil só desistir.
fechar os olhos e não acordar mais. Será que alguém sentiria minha falta? Será que o Ricardo viria ao enterro e choraria? Ou será que ele e a Amanda só esperariam o inventário ser liberado? Foi quando uma memória me atingiu como um soco no peito. Eu estava no computador alguns meses atrás, tentando acessar meu e-mail para ver se tinha alguma mensagem da Beatriz, e tinha esquecido de fechar o navegador depois de usar. Quando fui usar de novo no dia seguinte, o histórico da Amanda estava aberto. Ela tinha usado o meu computador, provavelmente quando veio aqui cuidar de mim. E o que eu vi me gelou mais do que aquele frio de 14 graus que invadia meus ossos. Pesquisas, dezenas de pesquisas, todas feitas num período de 2 semanas. Calculadora de expectativa de vida para mulheres idosas. Tempo médio de distribuição de herança. Como acelerar inventário. Sintomas de desnutrição em idosos, quanto tempo até. E a pior de todas, aquela que me fez vomitar o pouco que tinha no estômago. Hipotermia em idosos é considerado acidente. Eu tinha fechado o computador na hora, as mãos tremendo tão violentamente que derrubei o mouse no chão, o coração batendo tão rápido que achei que fosse ter um infarto ali mesmo, sozinha, sem ninguém para me socorrer. Fiquei sentada no escuro por horas, tentando processar o que tinha visto. Não podia ser. Não podia ser que minha nora estava literalmente calculando quanto tempo eu ainda tinha de vida. Quanto tempo até ela poder pôr as mãos na herança. Quanto tempo até eu morrer congelada ou desnutrida e ela poder fingir que foi um acidente, uma fatalidade, uma tragédia inevitável da velhice. Mas era exatamente isso que estava acontecendo. Ela não estava só me roubando. Ela estava me matando. De fome, de frio, de abandono. E o meu filho, meu único filho, estava deixando. Naquela noite, deitada no escuro, eu prometi a mim mesma que se sobrevivesse, se alguém me encontrasse antes que fosse tarde demais, eu não deixaria barato. Eu não podia provar nada ainda. Não tinha forças para sair de casa. Mal conseguia andar sem tonteira. Mas se Deus me desse uma chance, só mais uma chance, eu ia me vingar. Não com gritos ou escândalos, mas do jeito que eu sempre fiz as coisas, com números, provas, documentos. Eu era contadora. Eu sabia como rastrear cada centavo. E quando chegasse a hora, eu ia mostrar para todo mundo o que a Amanda tinha feito. Mas primeiro, eu precisava sobreviver. E eu não sabia se conseguiria. Os dias se arrastavam. Eu racionava a água porque não sabia se conseguiria levantar para buscar mais. Lambia sachês de ketchup para enganar o estômago. Dormia 20 horas por dia porque acordada à fome doía demais. Perdi a conta de quantos dias se passaram assim. 1 semana? 2? Tudo virou um borrão de frio e escuridão. Até que numa tarde, ouvi a campainha tocar. O som ecoou pela casa vazia como um alarme, me assustando tanto que quase caí da poltrona. Não era o Ricardo. Eu sabia o toque de campainha dele. Ele sempre tocava 2 vezes rápido, impaciente, como se estivesse com pressa de entrar e sair logo. Esse foi um toque longo, insistente, de alguém que não ia desistir. Demorei uma eternidade para chegar até a porta. Cada passo era uma batalha contra a tontura, contra as pernas que tremiam e ameaçavam ceder. Tive que me apoiar na parede, depois no aparador, depois no batente. Minha respiração estava curta, meu coração disparado. Quando finalmente consegui girar a maçaneta e abrir a porta, quase desabei. Era a Beatriz, minha filha, minha Bia. Ela mora em outra cidade. A gente não se via faz meses, 6 meses, para ser exata. Desde antes de tudo piorar de vez. E quando ela me viu ali, na porta, segurando no batente para não cair, magra como um esqueleto coberto de pele, com 3 suéteres enormes que pareciam engolir meu corpo desaparecendo, o rosto dela ficou completamente branco. Não pálido, branco. Como se o sangue tivesse sido drenado de uma vez, sugado pela visão de horror que eu representava. Mãe! A voz dela saiu num sussurro estrangulado, como se alguém estivesse apertando sua garganta. Mãe, o que aconteceu com você? O que fizeram com você? Ela me segurou pelos braços e eu senti a força dela me amparando, me puxando para dentro com cuidado, como se eu fosse feita de vidro e pudesse quebrar a qualquer momento. Quando ela me colocou de volta na poltrona,
e acendeu as luzes da sala, vi as lágrimas escorrerem pelo rosto dela, grossas e rápidas. Ela olhou em volta, viu os 3 suéteres em mim, viu a manta velha e rasgada, viu o termostato marcando 14 graus. Seus olhos percorreram cada canto da sala, registrando cada detalhe da minha miséria. Você tá congelando aqui dentro. Ela correu até o termostato e começou a apertar os botões freneticamente. Nada acontecia. Ela apertou de novo, mais forte. Nada. Por que isso não funciona? Por que diabos isso tá travado? A Amanda mudou a senha, eu disse. Minha voz saindo fraca e rouca, quase inaudível. Eu não consigo mais mexer. Ela disse que eu estava gastando demais com aquecimento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz ficou parada, olhando para o termostato, e eu vi algo mudar no rosto dela. A brancura inicial deu lugar a uma vermelhidão intensa nas bochechas, subindo pelo pescoço até as orelhas. Os olhos dela ficaram duros, afiados como vidro quebrado, perigosos. Onde está a comida? Ela perguntou, já indo para a cozinha. Eu não respondi. Só ouvi ela abrindo a geladeira. O silêncio voltou. Depois, o barulho da porta batendo com força. Ela voltou para a sala segurando o litro de leite vencido numa mão e os sachês de ketchup na outra. É isso? É isso que você tem para comer? Eu assenti, e foi como se uma represa se rompesse dentro dela. Beatriz largou tudo no chão e pegou o celular, discando com tanta força que achei que fosse quebrar a tela. Ricardo. A voz dela era gelo puro, cada sílaba pronunciada com uma calma assassina. Você tem 3 segundos para me explicar por que nossa mãe está morrendo de fome e de frio dentro da casa dela. Eu ouvi a voz do meu filho do outro lado, abafada, mas audível no silêncio da sala, e dava para perceber o tom defensivo, aquele jeito de quem foi pego de surpresa. Beatriz, você não entende a situação. A mamãe fica confusa com as coisas. Ela esquece que comeu. Ela... Confusa! Beatriz gritou. E eu nunca, em 68 anos, tinha visto minha filha gritar desse jeito, com essa fúria contida, explodindo de uma vez. Sua voz ecoou pelas paredes vazias. Ela tá com 47 quilos, Ricardo. 47! Ela perdeu 14 quilos. Ela tá vestindo 3 suéteres porque sua mulher trancou o termostato em 14 graus. A geladeira só tem leite podre e ketchup. Que parte disso é confusão? Que parte? Silêncio do outro lado. Um silêncio culpado, covarde. A Amanda cuida de tudo direitinho. Ela sempre compra... Compra o quê, Ricardo? Beatriz interrompeu, sua voz agora baixa, mas carregada de veneno. Bolsas de 9.000 reais? Viagens para Búzios? Porque eu tô vendo as fotos dela no Instagram, enquanto nossa mãe tá aqui catando lixo para comprar remédio. Outro silêncio. Mais longo, mais pesado. Eu vou levar a mãe para o hospital agora. Agora mesmo. E depois eu vou resolver isso. E você vai ter que escolher um lado, Ricardo. Ou você fica do lado da sua mãe, a mulher que te criou, que trabalhou a vida toda para te dar um futuro, ou você fica do lado da sua mulher. Mas eu te juro por Deus, se você escolher errado, você nunca mais vai ter família. Nunca mais. Ela desligou. E foi naquele momento que eu soube. Eu ia sobreviver. E a Amanda ia pagar por cada dia que me deixou com fome, com frio, com medo, cada centavo roubado, cada mentira contada, cada segundo em que ela calculou minha morte. Eu ia fazer justiça, não por vingança, mas porque ninguém merece morrer assim, sozinha, com fome, esquecida pela própria família. E essa era só o começo. Ela desligou. E foi naquele momento que eu soube. Eu ia sobreviver. E a Amanda ia pagar por cada dia que me deixou com fome, com frio, com medo. Cada centavo roubado, cada mentira contada, cada segundo em que ela calculou minha morte. Beatriz me envolveu num cobertor que trouxe do carro, grosso e macio, e o calor começou a voltar lentamente para meu corpo. Ela me carregou quase no colo até o carro, porque minhas pernas não tinham mais força para andar sozinhas. Eu pesava tão pouco que ela nem se esforçou, como se estivesse carregando uma criança. No caminho para o hospital, ela segurava minha mão com tanta força que doía, mas era uma dor boa,
uma dor que dizia que eu não estava mais sozinha. Mãe, por que você não me ligou? Ela perguntou, a voz embargada. Por que você não me contou o que estava acontecendo? Eu não sabia responder. Vergonha? Medo de não acreditarem em mim? Ou talvez porque uma parte de mim ainda queria acreditar que meu filho ia perceber, ia voltar atrás, ia me salvar, que eu não tinha criado um homem capaz de deixar a própria mãe morrer de fome. Eu achei que o Ricardo ia me ajudar, sussurrei. Eu achei que ele só não sabia, que a Amanda estava escondendo dele. Beatriz apertou minha mão mais forte. Mãe, o Ricardo sabia. Ele sempre soube. E essa verdade doeu mais do que a fome, mais do que o frio, porque significava que meu filho tinha me abandonado conscientemente. Tinha escolhido acreditar na esposa em vez de acreditar em mim. Tinha escolhido conforto em vez de verdade. No pronto-socorro, a médica que me atendeu era jovem, não devia ter mais de 30 anos. Doutora Renata, dizia o crachá. Ela me pesou, mediu minha pressão, pediu exames de sangue. E a cada nova descoberta, o rosto dela ficava mais sério. 47 quilos, ela murmurou, anotando na ficha. Com 1,62 m de altura, IMC de 17,9, abaixo do peso gravemente. Ela examinou meus braços, minhas pernas. Apertou de leve a pele solta que pendia dos meus ossos. Desnutrição severa, perda de massa muscular acentuada. Ela olhou para Beatriz. A senhora mora com sua mãe? Não, moro em outra cidade. Acabei de descobrir a situação dela hoje. Quem cuida dela? Ninguém, aparentemente. A voz de Beatriz estava carregada de amargura. Meu irmão e minha cunhada têm procuração para administrar as finanças dela. Eles deveriam estar cuidando. Doutora Renata pareceu entender imediatamente. Ela tinha aquele olhar de quem já viu isso antes, de quem sabe que idosos são maltratados por familiares mais vezes do que a gente imagina. Vou solicitar uma avaliação completa. Exames de sangue, eletrocardiograma, raio-x. E vou chamar a assistente social. A assistente social chegou meia hora depois. Uma mulher de uns 40 anos, cabelos presos num coque apertado, olhos gentis mas firmes. Patrícia, ela se apresentou, sentou-se ao meu lado e começou a fazer perguntas. Perguntas que eu nunca pensei que teria que responder. A senhora tem comido regularmente? Não. Com que frequência a senhora tem refeições completas? Eu tive que pensar. Quando foi a última vez? 2 semanas atrás? 3? Faz mais de 1 mês que não como uma refeição de verdade. Patrícia anotou tudo, cada detalhe, cada resposta. E a casa da senhora, está aquecida? Não, está em 14 graus. Minha nora mudou a senha do termostato. Mais anotações. Patrícia não demonstrava choque, mas eu via a tensão na mandíbula dela. A senhora tem acesso ao seu dinheiro? Não, minha nora controla tudo. Quanto a senhora recebe de aposentadoria? 25 mil reais por mês. Dessa vez, Patrícia parou de escrever e me olhou diretamente nos olhos. E a senhora não vê nenhum desse dinheiro? Nada. Nada há meses. Ela fechou a prancheta devagar, respirou fundo. Dona Camila, eu preciso que a senhora entenda uma coisa. O que está acontecendo com a senhora tem um nome. Chama-se abuso financeiro e negligência de idoso. São crimes. Crimes graves. Ela olhou para Beatriz. Vou fazer um relatório para o Serviço de Proteção ao Idoso. Eles vão investigar. Beatriz agradeceu, mas eu via nos olhos dela que ela já estava pensando além, já estava planejando. Minha filha sempre foi assim, metódica, organizada. Ela não ia esperar a burocracia estatal resolver. Ela ia agir. Os exames de sangue voltaram algumas horas depois. Anemia severa, deficiência de vitaminas B12, D, ferro, proteínas totais extremamente baixas, glicemia no limite da hipoglicemia. Doutora Renata prescreveu suplementos vitamínicos, suplementos alimentares, uma dieta de recuperação gradual. Explicou que meu estômago tinha encolhido tanto que eu não poderia comer normalmente de imediato, que tinha que ir devagar, pequenas porções várias vezes ao dia. Se a senhora continuar nesse estado, doutora Renata disse olhando diretamente para mim, com aquela seriedade de quem precisa que a mensagem seja clara,
A senhora teria mais alguns meses, no máximo. A desnutrição desse nível é fatal. Alguns meses. Eu estava-se há alguns meses de morrer. E a Amanda sabia. Ela tinha calculado. Tinha pesquisado. Tinha planejado. Beatriz me levou para a casa dela naquela mesma noite. Seu marido, Felipe, um homem grande e gentil, que sempre me tratou como mãe, me carregou do carro até o quarto de hóspedes, como se eu pesasse nada. Eles tinham preparado tudo. O quarto aquecido, cobertores extras, uma bandeja com sopa leve e torradas. Mãe, agora a senhora vai comer devagar, tá bem? Só um pouco de cada vez, Beatriz disse, sentando-se na beirada da cama enquanto eu tomava a primeira colherada de sopa. Sopa de frango. Simples. Mas era a coisa mais deliciosa que eu tinha provado em meses. Chorei enquanto comia, e Beatriz chorou comigo. Naquela noite, pela primeira vez em tanto tempo, dormi numa cama quente. Não acordei no meio da madrugada tremendo. Não tive pesadelos com fome. Simplesmente dormi. E quando acordei na manhã seguinte, por um momento achei que tinha morrido e ido para o céu, até sentir o cheiro de café vindo da cozinha. Mas a paz durou pouco, porque Beatriz tinha um plano. Ela entrou no quarto naquela manhã carregando uma pasta de documentos e um laptop. Mãe, eu preciso da sua ajuda, ela disse, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Vamos documentar tudo, cada detalhe, cada coisa que eles fizeram, porque a gente não vai só denunciar, a gente vai destruir. E vocês? Conseguem imaginar o que é ver sua filha disposta a lutar por você quando seu filho te abandonou? Passamos os próximos 3 dias montando um dossiê. Beatriz foi até minha casa buscar documentos. Trouxe os extratos bancários antigos que eu tinha guardado antes de entregar tudo para a Amanda. Trouxe meu computador, onde estava o histórico de pesquisas dela. Fotografou a casa vazia, a geladeira com o leite vencido, o termostato travado. Mas ela foi além. Muito além. Beatriz procurou um advogado especializado em direito de idosos, Dr. Roberto Caldeira, um homem de uns 50 anos, grisalho, com aquele ar de quem já viu de tudo, mas ainda se indigna com injustiça. Ele ouviu nossa história sem interromper, anotando tudo. Precisamos de provas concretas, ele disse. O relatório médico já é uma prova forte. O histórico de pesquisa é excelente. Mas precisamos rastrear para onde foi o dinheiro. Foi aí que ele chamou a contadora forense, doutora Juliana. Uma mulher de uns 40 anos, magra, óculos de armação grossa, que falava de números como eu costumava falar antigamente. Ela me fez perguntas técnicas sobre minha aposentadoria, sobre as contas que eu tinha, sobre os acessos que a Amanda possuía. Vou precisar de autorização para acessar os extratos completos dos últimos 2 anos, ela disse. Eu assinei tudo, cada papel, cada autorização. E 2 semanas depois, doutora Juliana voltou com uma planilha que mudaria tudo. 600 mil reais, ela disse, abrindo o laptop na mesa da sala da casa de Beatriz. Em 24 meses, sua nora desviou 600 mil reais da sua aposentadoria. 600 mil reais. 25 mil entrando por mês. Multiplicado por 24 meses. 600 mil reais. E eu tinha passado fome, tinha catado lixo, tinha implorado por 50 reais para comprar remédio. Para onde foi o dinheiro? Perguntei, minha voz saindo trêmula. Doutora. Juliana começou a rolar pela planilha. Bolsas de grife, 12 compras entre 3 mil e 9 mil reais. Viagens, Búzios, Cancún, Porto de Galinhas. Restaurantes caros, em média 8 mil por mês. Uma BMW usada, 65 mil à vista. Depósitos mensais numa poupança no nome dela. 10 mil por mês. Cada item era uma facada. Cada número, uma traição. E tem mais, doutora Juliana disse, com aquele tom de quem guardou o pior para o final. Ela abriu uma apólice de seguro de vida em seu nome, sem sua autorização, no valor de 1,5 milhão de reais. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Até o relógio na parede pareceu parar de fazer barulho. Como assim uma apólice? Beatriz perguntou, a voz perigosamente baixa. Ela falsificou a assinatura da sua mãe, pagou com o dinheiro da aposentadoria dela.
E se ela morresse, a beneficiária seria a Amanda. Ela não estava só me matando de fome e frio. Ela estava esperando eu morrer para receber 1,5 milhão. Dr. Roberto Caldeira bateu a mão na mesa, fazendo os papéis saltarem. Isso é tentativa de homicídio, ele disse. Associada a fraude documental, abuso financeiro de idoso, apropriação indébita. Estamos falando de crimes que somam décadas de prisão. Beatriz estava branca, mas não da mesma brancura de quando me viu na porta de casa. Era uma brancura fria, calculada, perigosa. O que a gente faz agora? Ela perguntou. Doutor. Roberto se inclinou para a frente. Primeiro, abrimos uma conta bancária nova em nome da sua mãe, sem que ninguém saiba. Transferimos a aposentadoria para lá. Cortamos o acesso deles ao dinheiro imediatamente. Fez sentido. Eu ainda estava legalmente capaz. Os exames cognitivos que doutora Renata tinha pedido mostraram que minha mente estava perfeitamente lúcida, até acima da média para minha idade. A desnutrição tinha afetado meu corpo, não meu cérebro. Segundo, criamos um trust irrevogável para proteger todos os seus bens. Casa, investimentos, tudo. Assim, mesmo que tentem alguma maneuver legal, não conseguem tocar em nada. E terceiro? Beatriz perguntou. Terceiro, a gente destrói eles. Reunimos cada prova, cada documento, cada testemunha e entregamos tudo para a promotoria. Deixamos eles pagarem por cada centavo roubado, cada dia de sofrimento que causaram. Foi a primeira vez em meses que senti algo além de medo e dor. Senti esperança. E algo mais forte. Senti sede de justiça. No dia seguinte, Dr. Roberto nos acompanhou ao banco. Abrimos uma conta corrente nova, com senha que só eu e Beatriz sabíamos. Transferimos a aposentadoria. Quando o gerente perguntou se eu tinha certeza, se não queria avisar meu filho, olhei para ele diretamente nos olhos. Meu filho deixou de existir para mim no dia em que escolheu ver sua mãe morrer de fome. A aposentadoria do próximo mês seria depositada na conta nova. E Amanda não saberia até ser tarde demais. Beatriz também foi atrás de testemunhas. Conversou com Dona Lisa da farmácia, que deu um depoimento escrito sobre as vezes que me viu catando garrafas no lixo e tentando pagar remédio com moedas. Conversou com seu Jorge, o carteiro, que confirmou que me viu várias vezes vasculhando os contentores de reciclagem da rua. Conversou com vizinhos que tinham notado meu emagrecimento, mas não sabiam como ajudar. Cada depoimento era uma peça do quebra-cabeça. Cada prova, um prego a mais no caixão da Amanda. E então, 3 semanas depois do dia em que Beatriz me salvou, o inevitável aconteceu. Ricardo e Amanda apareceram na porta da casa de Beatriz. Eu estava na sala quando a campainha tocou. Beatriz atendeu. E eu ouvi a voz do meu filho, pela primeira vez desde aquela ligação terrível. A gente precisa falar com a mamãe. Não, Beatriz disse firme. Beatriz, ela é minha mãe também. A gente tem direito de vê-la. Vocês abriram mão desse direito quando deixaram ela morrer de fome. Ouvi a voz da Amanda, aquela voz doce que eu um dia achei reconfortante e agora me dava náusea. Beatriz, por favor, não seja dramática. Foi tudo um mal-entendido. A gente só quer ter certeza de que a dona Camila tá bem. Levantei da poltrona. Minhas pernas ainda estavam fracas, mas eu tinha ganhado 3 quilos nas últimas semanas. Tinha força suficiente para isso. Caminhei até a porta. Quando Ricardo me viu, o rosto dele desmoronou. Mãe, olhei para ele, para o filho que eu carreguei na barriga, que eu amamentei, que eu criei, o filho que eu sacrifiquei tanto para dar uma vida boa. E não senti nada além de vazio. Pode ir embora, Ricardo. Mãe, por favor, a gente pode conversar. Não! Minha voz saiu mais forte do que eu esperava. Você não tem mais o direito de me chamar de mãe. Você perdeu esse direito. Amanda deu um passo à frente, aquele sorriso falso nos lábios. Dona Camila, a senhora não está pensando direito. A Beatriz está colocando coisas na sua cabeça. Eu sei das pesquisas no meu computador, Amanda. O sorriso congelou no rosto dela. Eu sei do seguro de vida forjado. A cor sumiu das bochechas dela. Eu sei dos 600 mil reais que você roubou. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu.
E a justiça também vai saber. Tudo, cada crime, cada mentira, cada centavo. Ricardo estava olhando para a esposa, a confusão estampada no rosto. Do que ela está falando, Amanda? Que 600 mil? Mas Amanda já estava recuando, aquela máscara doce finalmente caindo, revelando o pânico por baixo. Beatriz deu um passo à frente, colocando-se entre eles e eu. Saiam da minha casa, agora, e não voltem. A próxima vez que vocês virem minha mãe, será no tribunal. E ela bateu a porta na cara deles. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava repassando a cena na minha cabeça. O rosto de Ricardo quando descobriu sobre os 600 mil. A expressão de pânico de Amanda quando percebeu que tudo tinha desmoronado. A força de Beatriz ao bater aquela porta. Mas o que mais me atormentava era uma pergunta que não queria calar. Ricardo realmente não sabia de nada? Ou ele sabia e escolheu fingir que não via? Levantei da cama por volta das 3 da manhã e fui até a cozinha tomar água. Beatriz estava lá, sentada à mesa com o laptop aberto, cercada de papéis e documentos. Mãe, o que a senhora está fazendo acordada? Ela perguntou, fechando uma das pastas rapidamente. Podia perguntar o mesmo. Ela suspirou, passou a mão pelo rosto cansado. Tô checando mais uma vez cada documento. Amanhã a gente entrega tudo para a promotoria. Não pode ter nenhum erro, nenhuma brecha. Sentei na cadeira ao lado dela. Peguei um dos papéis. Era uma impressão do Instagram de Amanda. Fotos dela com bolsas de grife, jantares caros, hotéis de luxo. Cada foto tinha a data. E ao lado, Beatriz tinha anotado o valor aproximado de cada item. Todas as fotos eram de períodos em que eu estava passando fome. Ela postava isso sabendo que você estava morrendo de fome, Beatriz disse, a voz carregada de uma raiva contida que ela vinha segurando há semanas. Ela tirava foto com uma bolsa de 9 mil reais no mesmo dia em que a senhora estava vasculhando lixo para achar garrafas. Olhei para cada foto. Amanda sorrindo. Amanda feliz. Amanda vivendo a melhor vida com o meu dinheiro enquanto eu definhava. E vocês sabem o que é mais doloroso? Não era nem a fome, não era nem o frio. Era saber que para ela eu não passava de um obstáculo. Um obstáculo entre ela e 1,5 milhão de reais. Beatriz, eu disse devagar, você acha que o Ricardo sabia? De verdade? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente olhou para mim, tinha lágrimas nos olhos. Eu quero acreditar que não, mãe. Eu quero acreditar que meu irmão não seria capaz disso. Mas, ela respirou fundo. Mas ele viu a senhora emagrecer. Ele ignorou suas ligações. Ele aceitou cada desculpa da Amanda sem questionar. Então, mesmo que ele não soubesse dos detalhes, ele escolheu não ver. E isso é quase tão ruim quanto saber. E ela tinha razão. Ricardo tinha escolhido conforto em vez de verdade. Tinha escolhido acreditar nas mentiras porque era mais fácil do que encarar a realidade. Na manhã seguinte, fomos ao Ministério Público. Dr. Roberto nos acompanhou, carregando 3 pastas grossas de documentos. A promotora que nos recebeu era uma mulher de uns 45 anos, cabelos pretos presos num rabo de cavalo, óculos de leitura pendurados numa corrente. Doutora Márcia Fontes. Ela ouviu tudo, viu as fotos da minha casa, leu os laudos médicos, analisou os extratos bancários rastreados por doutora Juliana, examinou o histórico de pesquisas do computador. E quando chegou na parte da apólice de seguro falsificada, ela parou e olhou para mim com uma expressão que misturava indignação e determinação. Dona Camila, ela disse, a senhora entende que o que aconteceu com a senhora não foi apenas abuso financeiro? Foi tentativa de homicídio premeditada. Sua nora estava ativamente tentando acelerar sua morte para receber o seguro. Tentativa de homicídio. Ouvir aquelas palavras em voz alta, ditas por uma promotora do Ministério Público, tornou tudo real de uma forma que ainda não tinha sido. Amanda não estava só me roubando, ela estava me matando e tinha planejado cada passo. Eu vou aceitar esse caso, doutora Márcia disse juntando os documentos. E vou pessoalmente garantir que ela pague por cada crime cometido. Ela olhou para Dr. Roberto. Vou precisar de mais algumas testemunhas.
qualquer pessoa que tenha visto o estado da Dona Camila durante esse período. Já temos a farmacêutica, o carteiro, alguns vizinhos, Dr. Roberto respondeu. Ótimo. E vou solicitar uma perícia no computador para confirmar que as pesquisas foram feitas por ela. Também vou pedir investigação na seguradora sobre a apólice falsificada. Nas semanas seguintes, o processo ganhou corpo. A polícia foi até minha casa, recolheu meu computador como evidência. A perícia confirmou que as pesquisas tinham sido feitas do IP da Amanda, do celular dela conectado ao Wi-Fi da minha casa. A seguradora confirmou que minha assinatura tinha sido falsificada e que Amanda tinha pago os prêmios com dinheiro da minha conta. E então veio a parte que eu não esperava. A mídia descobriu. Uma repórter, Mônica Silva, entrou em contato com o Dr. Roberto. Ela tinha ouvido falar do caso através de uma fonte no Ministério Público e queria fazer uma matéria. Doutor, Roberto me perguntou se eu topava. Muita gente vai saber da sua história, Dona Camila. Ele explicou. Vai ter exposição, mas também pode ajudar outros idosos que estão passando pela mesma coisa e têm medo de denunciar. Pensei na minha situação, no medo que eu tinha sentido, na solidão, na sensação de que ninguém ia acreditar em mim. Eu topo, eu disse. Se minha história pode ajudar alguém, que seja contada. A matéria foi ao ar numa quinta-feira à noite, no jornal local. Mônica tinha feito um trabalho cuidadoso, mostrando minha história sem me explorar. Ela entrevistou doutora Renata, que falou sobre o estado em que eu cheguei ao hospital. Entrevistou Dona Lisa da farmácia, que contou sobre as moedas. Mostrou fotos da minha casa vazia, da geladeira com apenas leite vencido. E mostrou as fotos do Instagram de Amanda, lado a lado com as datas dos meus piores dias. O impacto foi imediato. A matéria viralizou. Foi compartilhada milhares de vezes. As pessoas estavam chocadas, indignadas. Os comentários eram uma mistura de apoio para mim e fúria contra Amanda e Ricardo. E então aconteceu algo que eu não tinha previsto. Amanda perdeu o emprego. Ela trabalhava como gerente de marketing numa empresa de cosméticos. A empresa viu a matéria, viu a exposição negativa e a demitiu na mesma semana. Ricardo também sofreu consequências no trabalho dele, embora não tenha sido demitido. Mas os colegas sabiam. Todo mundo sabia o que eles tinham feito. 2 semanas depois da matéria, Ricardo ligou para Beatriz. Eu estava na sala quando ela atendeu, e ela colocou no viva voz. Beatriz, por favor. A voz dele estava quebrada, desesperada. A Amanda perdeu o emprego. A gente está recebendo ameaças. As pessoas reconhecem a gente na rua. Por favor, fala para a mamãe parar com isso. Parar? Parar com o quê? Com a busca por justiça? Com a tentativa de recuperar o que me foi roubado? Beatriz nem deixou eu responder. Ela mesma respondeu, a voz fria como gelo. Vocês acham que tenho o direito de pedir alguma coisa? Depois de tudo que fizeram? Eu não sabia de tudo, Beatriz. Eu juro, eu não sabia do seguro. Eu não sabia que a Amanda estava pegando tanto dinheiro. Mas você sabia que ela estava passando fome? Beatriz gritou, e pela primeira vez desde tudo isso começar, vi minha filha perder a compostura. Você viu ela emagrecendo. Você ouviu ela implorando por comida, e você escolheu acreditar na sua mulher em vez de acreditar na sua mãe. Silêncio do outro lado. Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Beatriz continuou, mais calma, mas igualmente implacável. Se a mamãe tivesse morrido, como a Amanda planejou, você teria ficado com metade da herança dela, não é? Metade da casa, metade dos investimentos, metade do seguro de vida. Mais silêncio. Um silêncio que dizia tudo. Então não vem me dizer que você não sabia. Talvez você não soubesse de cada detalhe, mas você sabia o suficiente. E você escolheu não agir porque era conveniente para você também. Beatriz, por favor. A mamãe quer falar com você. Ela me passou o telefone. Respirei fundo. Olhei para aquele aparelho e pensei em todas as vezes que eu tinha ligado para meu filho implorando por ajuda. Em todas as vezes que ele tinha desligado na minha cara ou ignorado meus pedidos. Ricardo, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Eu passei 9 meses te carregando na barriga. 48 horas em trabalho de parto. Te amamentei por 1 ano.
Trabalhei 2 empregos para te dar uma boa educação. Paguei sua faculdade. Te ajudei a comprar seu primeiro carro. Fiz tudo o que uma mãe pode fazer por um filho. Ouvi um soluço do outro lado. E você me deixou morrer de fome. Você escolheu uma mulher que conhece há 5 anos em vez da mãe que te criou por 35. Então não, Ricardo. Eu não vou parar. Eu não vou parar até que a justiça seja feita. Mãe, por favor, eu posso consertar isso. Não pode. Algumas coisas não têm conserto. E desliguei. Chorei depois. Chorei muito. Porque mesmo com tudo que tinha acontecido, ele ainda era meu filho. Ainda era o bebê que eu ninei, a criança que eu consolei quando teve pesadelos, o adolescente que eu aconselhei. E aceitar que eu tinha perdido ele, que a pessoa que ele se tornou não era digna do meu amor, doía mais do que qualquer fome ou frio. Mas Beatriz estava certa. Algumas coisas não têm conserto, e eu precisava seguir em frente. Dr. Roberto preparou também a parte cível do processo. Ele reescreveu meu testamento por precaução. Ricardo seria deserdado, recebendo apenas R$ 1 simbólico, o mínimo legal. Amanda, claro, não receberia nada. Toda a herança iria para Beatriz e, futuramente, para instituições de proteção a idosos. É importante fazer isso agora, Dr. Roberto explicou, porque se algo acontecer com a senhora durante o processo, eles não podem se beneficiar de forma alguma. Também criamos um trust irrevogável, como ele tinha sugerido. Minha casa, meus investimentos, tudo foi protegido legalmente. Mesmo que Ricardo ou Amanda tentassem alguma manobra jurídica, não conseguiriam tocar em nada. E então, finalmente, veio a notificação. Amanda seria formalmente acusada. As acusações: apropriação indébita, abuso financeiro de idoso, falsificação de documento, estelionato e tentativa de homicídio qualificada. A audiência de acusação foi marcada para uma terça-feira, 3 meses depois do dia em que Beatriz me salvou. Dr. Roberto me preparou para o que viria. Vai ser difícil, ele disse. Você vai ter que contar tudo de novo, na frente dela, na frente do Ricardo, na frente do juiz. Vai ter que reviver cada momento. Eu sei, eu respondi, mas eu preciso fazer isso, não só por mim, por todos os idosos que estão passando pelo mesmo e têm medo de falar. No dia da audiência, Beatriz me ajudou a me vestir. Eu tinha ganhado 8 quilos desde que ela me resgatou, mas ainda estava abaixo do peso. Minhas roupas antigas ficavam grandes, então Beatriz tinha me comprado roupas novas. Um conjunto simples, discreto, digno. Quando chegamos ao fórum, havia repórteres na porta. A matéria de Mônica tinha gerado tanto interesse que outras emissoras tinham pegado a história. Câmeras se voltaram para mim. Microfones foram estendidos. Dona Camila, como a senhora se sente? Dona Camila, a senhora espera justiça? Beatriz me guiou através da multidão, mas antes de entrar, parei e olhei para as câmeras. Eu espero que minha história sirva de alerta, eu disse, para que outros idosos não tenham medo de denunciar quando estão sendo abusados. E para que famílias entendam que o abuso de idosos é crime e será punido. Dentro da sala de audiência, vi Amanda pela primeira vez desde aquele dia na porta de Beatriz. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras profundas, o cabelo loiro sem o tratamento costumeiro. O sorriso falso tinha desaparecido completamente. Ela me olhou e rapidamente desviou o olhar, como se não aguentasse me encarar. Ricardo estava ao lado dela, mas sentado a alguns centímetros afastado, como se quisesse deixar claro que havia distância entre eles. Ele me olhou e eu vi remorso ali. Mas era tarde demais para remorso. A juíza, doutora Helena Moraes, uma mulher de uns 60 anos, com cabelos completamente brancos e olhos penetrantes, leu as acusações em voz alta. Cada palavra ecoava pela sala silenciosa. Apropriação indébita de R$ 600 mil. Falsificação de documento público para abertura de apólice de seguro. Tentativa de homicídio qualificada por meio de privação de alimentos e condições básicas de sobrevivência. Amanda estava tremendo. Seu advogado, um homem jovem que parecia estar ali só pelo contra-cheque, tentou argumentar que tudo tinha sido um mal-entendido, que a intenção de Amanda era cuidar bem das finanças da sogra.
doutora. Márcia, a promotora, simplesmente abriu o laptop e projetou na tela da sala o histórico de pesquisas. Calculadora de expectativa de vida para mulheres idosas. Sintomas de desnutrição em idosos, quanto tempo até. Hipotermia em idosos é considerado acidente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Depois, doutora Márcia mostrou a planilha Excel encontrada no computador de Amanda. Uma planilha que eu não sabia que existia. Uma planilha que calculava exatamente quanto Amanda receberia de herança se eu morresse em diferentes idades. 70 anos, 1,8 milhão. Seguro Plus Casa Plus Investimentos. 69, 1,7 milhão. 68, 1,5 milhão. A linha dos 68 anos estava destacada em amarelo. Minha idade atual quando Amanda fez a planilha. E embaixo, uma nota. Acelerar processo. Meta, 8-12 meses. A sala explodiu em murmúrios. Até Ricardo estava pálido, olhando para Amanda como se estivesse vendo uma estranha. Meta de 8 a 12 meses. Doutora Márcia repetiu em voz alta. 8 a 12 meses para matar a própria sogra e receber R$1,5 milhão. O advogado de Amanda não tinha mais argumentos. A juíza olhou para Amanda com uma expressão de puro desgosto. A acusação está aceita. A ré permanecerá detida até o julgamento. Fiança negada devido à gravidade dos crimes e risco de fuga. 2 oficiais se aproximaram de Amanda. Ela começou a chorar, soluços altos e desesperados. Por favor, não. Por favor, eu tenho direito à fiança. Não quando a acusação é tentativa de homicídio, doutora Helena disse friamente. As algemas foram colocadas, e enquanto Amanda era levada, ela olhou para Ricardo, implorando ajuda com os olhos. Ele desviou o olhar. Saí daquele tribunal com um peso a menos nos ombros. Ver Amanda algemada, sendo levada para a prisão, não me trouxe alegria. Não sou o tipo de pessoa que sente prazer no sofrimento alheio, mas trouxe algo que eu não sentia há muito tempo. A sensação de que ainda havia justiça no mundo. De que os monstros não sempre vencem. Nos meses que se seguiram até o julgamento final, minha vida mudou de formas que eu nunca imaginei. Continuei morando com Beatriz e Felipe, e aos poucos fui recuperando não só meu corpo, mas também minha dignidade. Ganhei mais 10 quilos. Meu cabelo, que estava caindo em mechas durante os meses de desnutrição, começou a crescer novamente. As olheiras desapareceram. Eu voltei a me parecer comigo mesma. Mas a mudança mais profunda não foi física. Foi interna. Comecei a receber mensagens, dezenas delas, centenas na verdade. Pessoas que tinham visto a matéria sobre minha história. Idosos que estavam passando por situações parecidas. Filhos que suspeitavam que seus pais estavam sendo abusados por outros familiares. Netos preocupados, vizinhos que não sabiam como ajudar. Dona Camila, minha mãe está emagrecendo e minha irmã controla todo o dinheiro dela. O que eu faço? Dona Camila, acho que meu sogro está sendo roubado pela cuidadora. Como eu provo? Dona Camila, obrigada por ter coragem de falar. Sua história me deu forças para denunciar o que está acontecendo com minha avó. Cada mensagem era uma facada e um abraço ao mesmo tempo. Facada porque me mostrava o quanto esse tipo de abuso era comum, o quanto de gente estava sofrendo em silêncio. Abraço porque significava que minha história estava fazendo diferença, estava salvando vidas. Mônica, a repórter, me ligou algumas semanas depois da audiência. Dona Camila, eu estou recebendo centenas de mensagens de pessoas que querem saber mais sobre como identificar e denunciar abuso de idosos. A senhora toparia dar algumas entrevistas, talvez até palestras? Eu, que tinha passado meses sem conseguir falar sem gaguejar de fraqueza, agora estava sendo convidada para dar palestras. Eu não sei se sou a pessoa certa para isso, Mônica. A senhora é exatamente a pessoa certa, porque a senhora viveu, a senhora sobreviveu, e a senhora teve coragem de buscar justiça. Pensei no que ela disse. Pensei em todas aquelas mensagens. Pensei na solidão que eu senti quando achava que ninguém acreditaria em mim. Tudo bem, eu disse. Eu topo. A primeira palestra foi em um centro comunitário, para um grupo de cerca de 50 pessoas. Eu estava nervosa. Minhas mãos tremiam quando peguei o microfone. Mas quando comecei a falar,
Quando vi os rostos atentos, quando vi algumas pessoas limpando lágrimas, algo dentro de mim se acendeu. Eu tinha um propósito agora. Não era só sobre justiça para mim. Era sobre prevenir que outros passassem pelo que eu passei. O julgamento final de Amanda foi marcado para 6 meses após a audiência de acusação. 6 meses em que ela permaneceu presa, porque a gravidade dos crimes não permitia fiança. Seu advogado tentou fazer um acordo com a promotoria, oferecendo que ela se declarasse culpada em troca de uma sentença reduzida. Doutora Márcia me ligou para perguntar minha opinião. Dona Camila, eles estão oferecendo 2 anos de prisão e devolução de metade do dinheiro roubado. O que a senhora acha? 2 anos. Por tentar me matar. Por roubar 600 mil reais. Por falsificar documentos. Por calcular minha morte em uma planilha Excel. Não, eu disse sem hesitar. Eu quero que isso vá a julgamento. Quero que um júri ouça tudo o que ela fez. Quero que ela enfrente as consequências completas. Entendido. Era a resposta que eu esperava. O dia do julgamento chegou em uma manhã fria de agosto. Beatriz me acompanhou, assim como Felipe. Dr. Roberto estava lá, obviamente, assim como doutora Juliana, a contadora forense. Mônica estava na plateia com uma equipe de filmagem. Dona Lisa da farmácia veio prestar depoimento. Seu Jorge, o carteiro, também. A sala do tribunal estava lotada. O interesse público no caso tinha sido imenso. Histórias sobre abuso de idosos sempre chocavam, mas a frieza com que Amanda tinha planejado tudo, a planilha calculando minha morte, tinha tocado um nervo especialmente sensível. Ricardo não estava lá. Ele e Amanda tinham se divorciado 2 meses após a prisão dela. Ele enviou uma carta para Beatriz, dizendo que não aguentava mais, que tinha sido enganado, que estava arrependido. Beatriz jogou a carta no lixo sem nem me mostrar. Só me contou depois. Ele não merece nem que a senhora perca tempo lendo as desculpas esfarrapadas dele, ela disse. E ela tinha razão. O julgamento durou 3 dias. 3 dias de depoimentos, provas, argumentações. Eu fui chamada para testemunhar no 2º dia. Doutora Márcia me guiou através das perguntas, pedindo que eu contasse minha história desde o começo. Contei sobre como Amanda conquistou minha confiança, como ela assumiu o controle das minhas finanças, como a comida começou a sumir, como passei frio em pleno inverno dentro da minha própria casa, como catei lixo para conseguir comprar remédio. Falei sobre o dia em que abri o histórico do computador e vi as pesquisas dela, sobre o terror que senti ao perceber que ela estava calculando quanto tempo eu levaria para morrer. O júri estava visivelmente chocado. Algumas pessoas choravam abertamente. Uma das juradas, uma senhora de uns 70 anos, me olhava com uma expressão de horror e empatia tão profunda que eu precisei desviar o olhar para não começar a chorar também. O advogado de Amanda tentou me desacreditar durante o interrogatório cruzado. Dona Camila, a senhora tem certeza de que não estava confusa? De que não esquecia que tinha comido? Tenho certeza absoluta, respondi, olhando diretamente para ele. Meus exames cognitivos mostraram que minha mente está perfeitamente lúcida. Eu era contadora por 40 anos. Números são minha especialidade. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo com meu dinheiro. E eu sabia exatamente quando estava passando fome. Mas não é possível que sua nora simplesmente não percebeu. Não percebeu uma planilha calculando minha morte? Não percebeu que estava postando fotos de luxo enquanto eu catava lixo? Não percebeu que falsificou minha assinatura para abrir um seguro de vida de 1,5 milhão com ela como beneficiária? Ele não tinha resposta para isso. Doutora Juliana depôs sobre o rastreamento financeiro. Mostrou cada compra luxuosa, cada viagem cara, cada real desviado. Mostrou como Amanda tinha sistematicamente drenado minha aposentadoria por 2 anos seguidos. Doutora Renata, a médica do pronto-socorro, depôs sobre meu estado quando cheguei ao hospital. Descreveu a desnutrição severa, a perda de massa muscular, o fato de que eu estava há alguns meses de morrer se não tivesse sido resgatada. Na minha opinião médica, ela disse, olhando diretamente para o júri, a privação de alimentos e condições básicas de sobrevivência a que Dona Camila foi submetida seria fatal em menos de 6 meses.
Isso não foi negligência. Foi uma tentativa deliberada de causar morte. E então veio o momento que mudaria tudo. Doutora Márcia projetou a planilha na tela grande da sala de tribunal. Aquela maldita planilha, com os cálculos meticulosos, com a linha dos 68 anos marcada em amarelo. Com a nota, acelerar processo. Meta, 8-12 meses. Senhoras e senhores do júri, doutora Márcia disse, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Esta não é uma história de negligência, não é uma história de alguém que cometeu erros. Esta é a história de uma mulher que, fria e calculadamente, planejou assassinar sua sogra para receber R$1,5 milhão, que criou uma planilha calculando quanto valeria a vida dessa mulher em diferentes idades, que deliberadamente privou uma idosa de comida, calor e condições básicas de sobrevivência com o objetivo de acelerar sua morte. Ela fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. Amanda Oliveira não merece piedade. Ela não merece uma segunda chance. Ela merece a sentença máxima por cada crime que cometeu. A defesa tentou argumentar que Amanda tinha problemas psicológicos, que tinha agido sob pressão financeira, que merecia clemência, mas os fatos eram inegáveis. As provas, irrefutáveis. O júri deliberou por menos de 2 horas, culpada, em todas as acusações. Quando o veredicto foi lido, Amanda desabou. Começou a gritar, a soluçar, a implorar por misericórdia. Foi retirada da sala por oficiais enquanto continuava gritando. A sentença foi marcada para a semana seguinte. No dia da sentença, a juíza doutora Helena Moraes olhou para Amanda com uma expressão de desgosto absoluto. Amanda Oliveira, ela começou, você foi considerada culpada de apropriação indébita, abuso financeiro de idoso, falsificação de documento, estelionato e tentativa de homicídio qualificada. Os crimes que você cometeu são dos mais repreensíveis que já passaram por este tribunal. Você traiu a confiança de uma mulher idosa, vulnerável e recém-viúva. Você roubou seu dinheiro, privou-a de alimentos e condições básicas de vida e fez isso com o objetivo explícito de causar sua morte para se beneficiar financeiramente. Ela fez uma pausa. Você não demonstrou remorso genuíno. Suas desculpas foram patéticas tentativas de evitar punição. Você é um perigo para qualquer pessoa vulnerável que tenha a infelicidade de confiar em você. Pela tentativa de homicídio qualificada, eu sentencio você a 4 anos de prisão estadual. Pelos crimes financeiros, mais 2 anos a serem cumpridos consecutivamente. Total, 6 anos de prisão. 6 anos. Não era prisão perpétua, mas era algo. Além disso, doutora Helena continuou, você é condenada a devolver integralmente os R$600 mil roubados, com correção monetária e juros, e a pagar R$1,5 milhão em danos punitivos à vítima, equivalente ao valor do seguro de vida fraudulento que você tentou obter através do assassinato dela. R$2,1 milhões no total. Amanda começou a gritar novamente, mas a juíza simplesmente bateu o martelo. Leve-a daqui. Saí daquele tribunal pela última vez com um misto de emoções. Alívio, tristeza, raiva, paz, tudo ao mesmo tempo. Justiça tinha sido feita, mas o preço tinha sido alto. Eu tinha perdido meu filho nesse processo, porque mesmo que Ricardo não estivesse sendo julgado criminalmente, ele tinha feito uma escolha. E aquela escolha nos separou para sempre. Algumas semanas depois da sentença, Ricardo apareceu na casa de Beatriz. Eu estava lá, ajudando a cuidar do jardim. Quando vi o carro dele estacionar, meu coração apertou. Beatriz saiu para impedi-lo de entrar, mas eu a segurei. Deixa, eu disse. Deixa ele falar. Ricardo desceu do carro. Ele estava diferente. Mais magro, mais velho, com uma tristeza profunda nos olhos. Caminhou até onde eu estava, parou a alguns metros de distância. Mãe, ele disse, a voz embargada. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Eu sei que falhei com a senhora, mas eu preciso que saiba que eu me divorciei da Amanda, que eu terminei tudo, que eu percebi tarde demais o que estava acontecendo. Olhei para ele, para o homem que um dia foi meu bebê, e senti nada.
O amor que eu tinha por ele tinha se transformado em cinzas durante aqueles meses de fome e frio. Ricardo, eu disse calmamente, você pode ter se divorciado dela. Mas isso não muda o fato de que você sabia que eu estava sofrendo e escolheu não agir. Você ouviu meus pedidos de ajuda e ignorou. Você viu seu irmão e escolheu sua esposa. Eu sei, mãe. Eu sei, e eu vou carregar isso para sempre. Mas, por favor, me dá uma chance de consertar. Não, eu interrompi. Não há conserto possível. Você fez sua escolha, e eu fiz a minha. Meu testamento já foi alterado. Você vai receber um real simbólico, porque legalmente eu preciso te incluir. Mas nada mais. Minha herança vai para a Beatriz e para instituições que protegem idosos do tipo de abuso que eu sofri. Vi as lágrimas escorrerem pelo rosto dele. Por favor, mãe. Vá embora, Ricardo. E não volta. Ele ficou parado ali por mais 1 minuto. Depois virou e voltou para o carro. Eu o vi ir embora, provavelmente pela última vez na minha vida. E senti paz, porque perdoar não significa esquecer. E algumas traições são profundas demais para serem curadas. Nos meses que se seguiram, mergulhei completamente no trabalho de conscientização sobre abuso de idosos. Dei palestras em universidades, centros comunitários, conferências. Minha história foi apresentada em programas de televisão nacionais. Escrevi artigos para jornais sobre os sinais de alerta de abuso financeiro. Criei, junto com Beatriz e Dr. Roberto, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a ajudar idosos vítimas de abuso. Usamos parte do dinheiro recuperado de Amanda para financiar advogados gratuitos para idosos que não tinham condições de pagar representação legal. Criamos uma linha direta de denúncia. Desenvolvemos workshops educacionais. E as mensagens continuavam chegando. Mensagens de gratidão. Mensagens de pessoas que denunciaram abusos depois de ouvir minha história. Mensagens de filhos que perceberam que precisavam prestar mais atenção em seus pais idosos. Dona Camila, obrigada. Sua história salvou minha mãe. Dona Camila, denunciei meu irmão depois de ouvir sua palestra. Meu pai está seguro agora. Dona Camila, você me deu coragem. Cada mensagem era uma prova de que meu sofrimento não tinha sido em vão, de que algo de bom tinha saído de todo aquele horror. Hoje, 3 anos depois daquele dia em que Beatriz me salvou, estou com 71 anos. Peso 58 quilos. Tenho cabelo branco que deixei crescer e que uso com orgulho. Moro na minha própria casa de novo, a casa que quase se tornou meu túmulo, mas que agora é meu lar novamente. Beatriz mora a 2 quadras de distância e me visita todos os dias. Amanda ainda está na prisão e vai ficar lá por mais 3 anos. Ela nunca conseguiu pagar a restituição financeira completa, então seus bens foram confiscados e leiloados. Ouvi dizer que ela trabalha na biblioteca da prisão por alguns centavos por hora. Ricardo se mudou para outro estado. Não temos contato. Ouvi através de conhecidos em comum que ele nunca se recuperou completamente do escândalo, que perdeu vários clientes em seu trabalho, que vive sozinho. Uma parte muito pequena de mim sente pena, mas não é grande o suficiente para mudar nada. E eu continuo. Continuo dando palestras, continuo ajudando outras vítimas, continuo transformando minha dor em propósito, porque é isso que a gente faz quando sobrevive ao insuportável. A gente não deixa que o sofrimento tenha sido em vão. A gente usa. A gente transforma. A gente ajuda outros a não passarem pelo mesmo. Eu poderia ter morrido naquela casa fria e vazia. Deveria ter morrido, de acordo com os cálculos da Amanda. Mas sobrevivi. E agora, cada dia é uma vitória. Cada pessoa que eu ajudo é uma vingança contra aqueles que acham que podem abusar dos mais vulneráveis sem consequências. Aprendi que justiça nem sempre é rápida. Nem sempre é completa. Mas quando vem, quando finalmente chega, ela cura algo dentro da gente que estava quebrado. Aprendi que família não é só sangue. É quem aparece quando você mais precisa. É quem luta por você. É quem te segura quando você está caindo. E aprendi que nunca é tarde demais para recomeçar, para se reerguer, para encontrar um novo propósito. Minha vida não acabou quando eu estava morrendo de fome naquela casa gelada.
Ela recomeçou quando minha filha tocou aquela campainha. E agora, cada dia é um presente, cada refeição é uma celebração, cada cobertor quente é um milagre. Sobrevivi. E não só sobrevivi, venci. E se você está lendo isso, se está passando por algo parecido, saiba, você não está sozinho. Denuncie, peça ajuda, lute, porque você merece dignidade, você merece respeito, você merece viver. E nunca, nunca deixe ninguém te convencer de que seu sofrimento não é real. Porque é, e você merece justiça. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você ou alguém que você conhece está passando por abuso, denuncie. Existem pessoas dispostas a ajudar. Existem leis que protegem. Existe justiça. Você só precisa ter coragem de dar o primeiro passo.